Ora. Estão em cima de nós. Bem em cima de nós. Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora o episódio de número 243. E hoje eu, Alexandre Cataldo, juntamente com os demais Founding Fathers do PFC, Fred Almeida, Marcelo Renó e Sérgio Gonçalves, vamos conversar sobre aquele que é considerado um dos melhores filmes alemães de todos os tempos e um dos mais importantes filmes de guerra já feitos. O Barco, Inferno no Mar, Das Boot, filme de 1981 dirigido por Wolfgang Petersen. Este também é um dos melhores, se não o melhor filme de submarino. E por conta dessa temática nós vamos trazer nesse episódio um depoimento de um especialista, um submarinista, o capitão de mar e guerra Hamilton Ferreira, que foi meu colega de turma de marinha. Ele foi comandante de submarinos, teve essa experiência e também gosta muito do filme. Então, ele falou um pouco conosco e vocês vão poder ouvir isso ao longo do episódio. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Todas as músicas que você está ouvindo e vai ouvir ao longo do episódio fazem parte da trilha sonora do filme Das Boot. A maior parte das faixas foi composta para o filme por Klaus Doldinger, mas também foram usadas diversas canções pré-existentes, como por exemplo It's a Long Way to Tipperary, La Paloma, J'attendrai, Parlez-moi d'amour, dentre outras. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre Das Boot, o Barco Inferno no Mar. Como eu já falei ali na cabeça, nós temos aqui os 4 fundadores do PFC, eu, Alexandre, estou junto com o Fred Almeida,
Sérgio, Marcelo, apresentem-se aí, meus amigos. Fala aí, pessoal. Marcelo falando aqui, grande abraço, falar desse filmão, né, cara? Um maravilhoso filme aí, alemão, muito realista, né, que fez sucesso nos Estados Unidos e tal, coisa difícil, principalmente na época, e acho que o ouvinte do PFC aí tem tudo pra curtir. É um filme aqui, Sérgio então falando, muito bom encontrar com vocês aqui de novo, né? Até um pouco nostálgico isso, né? O tempo que a gente já se conhece. E como o Marcelo falou, né? Falar desse filme, que não é um filme assim amplamente conhecido, né? Pelas pessoas em geral. Mas falar, o barco, mas que filme é esse barco? Tal. Mas vale a pena, sem sombra de dúvida, falar sobre ele, né? Eu, Fred Almeida aqui, tô mais de convidado e penetra, porque a gente originalmente planejou esse episódio com vocês três, né? E aí eu falei pro Alexandre, os três vão participar e aí, mais uma oportunidade de fazer um episódio com os quatro, né? Você é aquele correspondente que embarca de última hora. Isso. É fominha, ele gosta de pegar a bola. Aí eu falei, Alexandre, vamos lá. De repente a gente ia começar a falar alguma coisa sobre ele não tá presente. Isso, exatamente, só por isso que eu tô participando. Não vou poder escutar depois, né? Não vai estar gravado, né? Então, beleza. Tô aqui para fazer mais esse filmaço também, né? E tem essa vantagem também, né? Mais um filmaço para fazer, para falar sobre. Um filme que eu assisti poucas vezes em relação a tantos outros que a gente já fez aí. Acho que foi a terceira vez que eu vejo ele. E eu acho que é a primeira que eu vejo a versão do diretor, né? Isso faz diferença. Outras vezes, Eu tinha visto uma vez lá no passado, a versão que não era essa, né? Essa do diretor eu não sei exatamente quando que ela foi lançada, mas eu já tinha visto ela uma vez e agora revi. Eu vi a minissérie, cara, que é 6 horas. Né? Mas 6 horas e passa batido, assim, assistir, muito boa, cara. Faz diferença, assim. Eu não sei avaliar, eu não lembro da primeira vez que eu vi a outra versão, a versão de cinema, né? Vamos dizer, eu não sei comparar o que acrescentou. Eu sei que estendeu um pouquinho aquela cena inicial na França, né? No bar e tudo. Ou estendeu ou entrou toda, eu não lembro se tinha aquilo já. São mais detalhes, mas é gostoso. Eles cortam muito a parte mais breve, o começo que é mais marasmo, mas que é legal de ver. Mas eles cortaram muito, assim, conversas e coisas menores. Por exemplo, tem uma hora que eles cantam e dançam dentro do submarino. Até o escritor ficou chateado com isso, que isso não acontecia. Mas foi um momento meio bunda ali. Eles cortaram essas coisinhas menores. E teve um ataque de avião também que eles tiraram, que foi só uma bomba e o avião foi embora. Assim, eles acharam, tira isso, não vai fazer muita diferença. Essa questão de estender cenas com o objetivo até de dar um pouco mais daquela tensão da expectativa, né, a espera por alguma coisa. Eu acho que teve algumas cenas que foram prolongadas para passar essa sensação da monotonia. Isso aí eu acho que fica bastante funcional, né, porque imagino que a vida daqueles caras ali, a gente vê na primeira hora de filme, não acontece nada, né? Primeira hora de filme é expectativa. É só expectativa, né? Eu tracei, inclusive, ao rever esse filme, né, comecei a anotar daí a pouco, comecei a anotar outros filmes que me vinham à mente, as relações. A gente naturalmente faz isso, né? Então, nessa primeira... Salário do Medo. Essa primeira hora de filme, para mim, lembrou muito, não sei se vocês vão conhecer ou já viram, O Deserto dos Tártaros, né? Aquele filme lá do Valerio Zurlini, só que lá é basicamente o filme inteiro, né? Na fortaleza, eles esperando aquele inimigo imaginário que nunca vem. A vida dos caras é consumida naquilo, né? O cara entra novo, sai velho e o inimigo nunca vem. Ali eles ficam 1 hora que alguém chega a dizer... Eu acho que é o próprio comandante, né? Falando, que droga de expectativa. Será que algum dia nós vamos combater? Né? E só com 1 hora que começa a ação propriamente ali. Não sei se vocês já cuidado isso. Com o que você pede, né? Porque aqui também é algo parecido. Os caras ficam lá naquele marasmo. Mas e começa, cadê a ação quando começa, o negócio fica tenso. Mas você, nesse aspecto aí, você me fez lembrar do Salário do Medo, né? Também, que é um filme que a gente fica naquela expectativa e nada acontece, mais ou menos, se eu lembro bem, por volta de 40 a 1 hora de filme é que a coisa realmente começa. E não só nessa parte, né?
o arco completo até o final, né? Lembra o Isso. Salário do Medo, né? Verdade. Verdade. Né? Final. O final também, né? Aquele final inesperado, quando você já tá totalmente Sim. envolvido com os personagens. Nos dois casos, né? Nos dois Com esse filmes. sentido de esse é o que grande paralelo, né, merecimento, também. que eles merecem ter O o pior sucesso. já passou. bom. O pior já passou. Isso. E da Zika. Esse lance do final, já que eu tava falando disso, me lembrou lá o Sem Novidades no Front. O cara passa pela guerra toda, Também, né? batalhas e se salva, e no final parece que já tá no último dia da guerra, alguma coisa assim, uma coisa banal, o cara morre. Não, um dia normal, é. Ou E como nem a foi até notícia. a própria vida do Patton, né? Do filme. Isso não tá, acho que não tá no filme, né? Que o Patton, passou a guerra toda, se safou e depois que já tinha acabado a guerra, tava por lá ainda, sofreu um acidente bobo e morreu. E em relação à extensão, né, que vocês comentaram, porque o filme original ele já era bem extenso, né? A versão original já tinha 150 minutos, Sim. se eu não me engano, né? Já é um filme longo, mas isso faz parte da proposta também, né? Porque você imagina, se o filme fosse resolvido, sei lá, em 100 minutos, você não tem toda aquela angústia, aquela tensão, aquele até cansaço às vezes, né? De você ficar realmente submerso ali junto com eles, né? Naquela Exato. questão claustrofóbica e tudo. Então acho que a passagem do tempo é importante. Não cheguei a ver a minissérie, não sei se ela funciona tão bem. Muito bem. Quando você tem episódios cortados, né? Faz essas vírgulas aí na ação, mas deve funcionar, deve ter mais alguns detalhes que acabam não comprometendo, né? A ausência deles acaba não comprometendo a história de uma forma geral. E vocês falou, sei quem falou de Sem Novidades no Front, ele tem uma curiosidade aqui também, que são duas visões da Alemanha derrotada, então fez sucesso no mundo inteiro isso, né? Sendo uma história das Alemanhas. E aqui ainda é a Alemanha nazista, que a Alemanha da Primeira Guerra do Sem Novidades no Front tinha briga, mas tinha menos, né? Mas a Alemanha nazista tem um peso muito grande, né? E mesmo assim a gente torce por eles, até porque, na minha opinião, o diretor e o próprio escritor, inteligentemente, tiraram praticamente toda a parte nazista da coisa. Isso aí me causou uma certa estranheza, depois até consegui ver um documentário aqui, mas eles falam isso que foi até um pedido dos alemães. Falaram, pelo amor de Deus, esse filme não pode passar como uma propaganda nazista. Isso. Não, e aí, até se você observar pequenos detalhes no filme, assim, um que não é muito detalhe, mas você vê no comportamento do próprio capitão e da tripulação, como toda vez que entra tem aquele marinheiro que tá lá, né, que é mais um nazistão, que ainda acredita no nazismo e tal, e você vê que ele é meio deslocado, né, ele não canta a música lá que eles cantam lá dos ingleses, né, ele fica puto. Tem uns detalhes, por exemplo, quando eles chegam quase pro final do filme, que eles chegam naquele barco e tem aquele jantar para eles, eles são recebidos... Isso. Eles são recebidos por oficiais que, inclusive, fazem lá o cumprimento, Heil Hitler, não sei o que, eles não respondem, né? E tem um detalhe que é bem sutil no final, se vocês notarem, quando o submarino chega no porto lá de La Rochelle, você pode ver que a bandeira... Você sabe que é uma bandeira nazista, mas a bandeira ela tá meio presa, você não consegue ver a suástica. Nem isso eu imagino que eles quiseram mostrar. Mas eu acho até que vai um pouco além de... Não é só que não mostra, ele coloca no filme mensagens, vamos dizer, contrárias ao nazismo, né? As próprias opiniões. E parece que isso era um pouco a realidade da Marinha. A Marinha não era muito hitlerista, não, pelo que eu andei lendo. Né? Era uma característica mais no exército, na marinha não. Então tinha muitas críticas e isso parece que foi um motivo do filme ter sido um pouco rejeitado na própria Alemanha por alguns ainda, né, alguns que tinham servido, né? Ele já começa, né? Os letreiros iniciais já falam de uma forma crítica, né? Que 30 mil não voltaram. Os 40 né? Então, mil assim, submarinistas, 30 mil não voltaram. 30 mil vidas perdidas, né? Então tem esse tom de crítica. Muito embora eu não acho que esse acaba sendo o foco, né? Não. O foco acho que não tá
nessa questão de se era Alemanha, se não era Alemanha, Não, se eram os humano, nazistas, né? ou não. Pra gente ajuda, exatamente. Assim, como espectador, a gente até meio agradece não ter aquelas coisas todas. Isso. Mas é fake, porque, pô, cara, aquilo a história do filme é em 1941, que era o auge da Alemanha ganhando a guerra. A Alemanha com dona da França, da Holanda, então assim... A Batalha do Atlântico comendo solto e... né? Tava bombando ali, invadindo a União Soviética sem ter perdido ainda, né? Então assim, eu acho muito improvável que eles fossem tão contra o Hitler ali. Se fosse fim de 44, começo de 45, acho que seria exatamente como é no filme. 41 ficou forçado, mas beleza, é melhor pro espectador não ter que ficar vendo aquelas coisas todas lá que são ruins mesmo, né? Mas achei sim um pouco fake, mas entendo o lado da galera produzindo para não perder o espectador, né? É a simpatia. Tem que passar um azeite aí na história, né? É interessante contextualizar essa época, como você falou, né? Que é 40, 41, né? Que a história do filme. É fim de 41, que foi, na verdade, uma batalha que durou praticamente durante toda a guerra, né? Que foi essa Batalha do Atlântico, era uma batalha naval, basicamente entre britânicos e depois os americanos e os alemães, né? E assim, de início, a principal arma, sem dúvida, eram os submarinos, né? Até o Churchill dizia que era o principal risco assim, da Alemanha conseguir ganhar a guerra era o poderio dos submarinos deles. Era o poderio dos submarinos, era a principal coisa que os aliados deveriam conseguir debelar, seria essa força dos submarinos alemães. E durante muitos anos eles realmente acabaram conseguindo ter estrondosas vitórias ali de afundar muitos navios, mataram muita gente, né? Navios, inclusive, na maior parte até mercantis, né? Os tais dos comboios, que toda hora citam no filme os comboios, eram basicamente comboios de navios mercantes, levando suprimentos para a Inglaterra e tudo que eram protegidos pelos navios militares, mas os submarinos conseguiam. E é bem aquilo que mostra no filme, né? Quando um submarino identificava um comboio, ele passava o rádio para os outros e faziam como eles chamavam de matilha, né? Cercavam aquele comboio para tentar dizimar. E estava dando certo, até que em 43, estava lendo sobre isso, é interessante, em 43 eles conseguiram desenvolver um sonar pequeno, um radar, na verdade, pequeno, que os aviões aliados conseguiam aí identificar os submarinos do ar. E aí acabou, imediatamente, assim, em meados de 43, acabou essa farra, e aí eles começaram a afundar um monte de submarinos alemães também. Mas enfim, como você falou, é humano, né? Seja de um lado, seja de outro, é vida sendo ceifada, né? Mas continuando aí, esse filme pega exatamente o começo da virada, que eles estavam dando uma surra na Inglaterra, afundando um monte de barco. A Inglaterra começou a inventar um sonar, eu li o livro explica isso, que o filme realmente passa rapidíssimo. Mas mesmo a minissérie, mas o livro explica isso melhor. A Inglaterra inventou esse sistema uma espécie de sonar mais primitivo, mas dos barcos. Então começou a pegar eles mais no fundo, começou a pegar... E o próprio capitão falou, pô, a nossa festa acabou, cara. Agora a gente vai sofrer muito mais do que vai afundar navio aqui. E eles falam muito isso. Qualquer inovação na guerra dura uns 6 meses. Porque logo o outro pega a tua vantagem, se bobear até passa na tua frente. Então ainda tem esse perrengue da guerra, né? Você começa muito bem, depois é só ferro. Então é muito difícil. A vantagem dos aliados é trabalhar em democracias, né? Tem todo um esquema muito maior de produção, né? Os Estados Unidos dando ajuda ali e tal. Isso foi ferrando a Alemanha, né? Então é bem bacana, assim. O livro é muito bom também. Vamos pegar o fio da meada, como o Fred costuma fazer quando está no comando, aquela coisa da origem, né? A Origem é um filme, é um livro, desculpa, é um livro autobiográfico, né? Do Lothar Günther Purheim, né, que ele escreveu em 73, é um cara que esteve em submarinos. Eu acho que dá para dizer que ele é mais ou menos aquele personagem do Correspondente. Não é mais ou menos, não, é ele, só mudou o nome. Não é o mesmo nome, nesse sentido, não é o mesmo nome, mas é mesma função, um cara que não precisaria estar ali, correndo risco de vida, mas ele... Não, e você vê que é ele até pela forma como o filme é contado sob o ponto de vista dele, né? E é ele que vive até o final para contar a história lá e para ver o que acontece no final. Que é interpretado por um cara que depois virou roqueiro, né? Ah, é? Ele virou roqueiro, não sei se vocês viram, mandei para vocês. Ele se apresentou na abertura, né? Se apresentou na abertura da Copa de 2006 na Alemanha.
Qual o nome dele? Agora você me pegou, poxa, vou pesquisar. O que faz o segundo ali é o Herbert Grönemeyer. Ele é músico e ator, né? Ele faz o Tenente Werner, que é esse correspondente, né? Herbert Grönemeyer. E, enfim, o estúdio, o Bavaria Filmes lá de Munique, comprou os direitos desse livro e inicialmente até parece que esse filme ia ser feito, eles tentaram que esse filme fosse feito nos Estados Unidos, que eles julgavam que os estúdios alemães não tinham a capacidade de fazer um filme assim, numa escala grandiosa como é esse, né? Que ia demandar muita questão até de construção de maquetes, de submarino de dimensões reais, direção de arte complicada. Cenas filmadas em externas, no mar, como foi, né, em La Rochelle. E chegou a ter um empenho do John, acho que é do John Sturges, né? Isso. Ficou cerca de 1 ano trabalhando na pré-produção desse filme, e depois até houve uma mudança de comando do estúdio, do Bavaria, assumiu um outro cara que daí veio com uma ideia diferente. Não, falou, esse filme é alemão, vamos fazer ele no estúdio alemão, com atores alemães, e assim foi feito. Foi daí chamado Wolfgang Petersen, né, que já conhecia o livro e se interessou pelo projeto, e aí foi a escolha de elenco, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? E no caso até optando por rostos assim, não conhecidos, né? Só o Prochnow era conhecido, né? O Jürgen Prochnow. Mas era mais o teatro, inclusive, né? Até pela dificuldade de você pegar um ator já consagrado e tal, e o cara ficar um ano e pouco dentro de um set minúsculo e privado. Um Klaus Kinski, imagina? Klaus Kinski ia matar todo mundo ali. E o cara não ia poder continuar trabalhando no teatro à noite com aquela aparência de branquelo e barbudo, né? Então... E até o Petersen pedia para eles não pegarem sol e tal, ficar com aquela cara pálida mesmo. E foi filmado cronológico, né? Então a barba foi crescendo. Isso é muito interessante, né? Pra você ver a deterioração dos caras, né? Como eles, naquela festa, e depois quando tem aquela apresentação lá naquele deck lá, né? Antes, essa aqui é a equipe e tal, aquele é o nosso barco, não sei o que, né? Nosso submarino, e você vê na cara dos caras, né? Barbinha feita, né? Cabelinho cortadinho. Chega no final, você fala, cara, esses caras são marinheiros, são soldados de algum exército, porque eles estão todos barbudos, todos. Parece que era tradição, eu não sabia disso, mas é tradição de submarino eles não fazerem a barba, que em tese daria azar. Tem até uma cena da minissérie que eles cortaram pro filme, que era um tema menor mesmo, que o cara fazendo a barba e discute. Vai fazer a barba. E inclusive tem aquele momento que eles vão procurar o navio alemão, e até uma cena bem interessante, que eles entram no porto de Vigo sorrateiramente e assim, tinha navios ali de todas as nacionalidades, né? Eles não podiam abordar o navio errado, eles tinham que tentar descobrir qual que era o navio alemão. E são recebidos, e até esse é um outro momento que me lembra do Sem Novidades no Front, porque não sei se vocês lembram bem desse filme, que tem aquele momento em que eles têm uma licença, então vão para casa, encontra a namorada, os pais, então é um momento de refresco que você pensa, pô, o cara retomou a vida normal. Não, mas ele vai voltar. Ele vai voltar, ainda tem muita chance de se ferrar, como aliás eles se ferram. E enquanto isso, não, eles estão ali como se fosse num oásis, num momento oásis, em que os outros que estão ali recebendo ele não vivenciaram o terror da guerra e ficam com aquelas frases feitas, com aquelas impressões da guerra honrada, né? Falam, vocês são os nossos heróis. E o cara lá, pô, não tá nem aí pra heroísmo. Mas no começo era, né? No Sem Novidades no Front, os garotos entram super ingênuos. A Primeira Guerra Mundial foi muito assim, né? Foi só voluntário, cara. Todo mundo queria ir pra guerra. Essa é a característica desses filmes antibelicistas todos, né? Porque eles mostram justamente essa... Não é só a barba que cresce e a pele que vai ficando branca. O moral do cara vai... Mesmo aqui tem um pouquinho disso, que tem um cara que morava no México e se alista pela Alemanha e vai pro submarino. É um detalhinho. Mas você vê, tinha gente que saía do México para se alistar pela Alemanha para lutar na guerra. Isso hoje em dia eu acho inimaginável, um cara sair do México no bem bom para ir lutar pelo país dele. Cara, ninguém vai se meter nisso não, acho que acabou, né?
É o contrário, o cara sai da Alemanha e vai pro embora. México fugir. O filme investiu muito, né? A produção, eu acho que talvez seja a maior marca desse filme. Investiu muito nessa questão toda do realismo e detalhes. Eu acho até que talvez a gente perca alguma coisa pela questão do idioma, da dublagem, da tradução. Dizem, por exemplo, que os atores que foram escolhidos, e a maioria deles não era conhecido, eles inclusive primaram por escolher gente de diferentes regiões da Alemanha, com diferentes sotaques ou dialetos e tal. E claro, a gente não... Eu, pelo menos, não falo alemão, apesar de morar numa cidade com tradição alemã, mas eu não... eu imagino que o alemão perceba isso melhor, né? Mas, além dessa questão, todas as questões técnicas desse filme foram pensadas nisso, né? Aquela questão da construção de vários modelos de diferentes tamanhos, inclusive de uma réplica de tamanho real, né, que estava lá em... aquela casa de máquinas ali, né? Tudo realmente em espaço reduzido, né? Quando em outros filmes tem uma situação dessa, eles fazem aquelas paredes removíveis para a câmera passar e depois eles abrirem, alguma coisa assim. Lá não tinha nada disso. Você vê nessa questão ali do espaço, como os atores... Eles falam isso num documentário, no making of, como os atores foram treinados para se locomover naquele espaço, né? Porque eles falam, principalmente quando você está correndo, não é como se você estivesse num espaço pequeno na tua casa. É diferente, é cheio de se até na nossa casa a gente às vezes dá uma topada, né? A gente dá uma topada, imagina com aquele... Né, você correr naquela casa de máquinas e, porra, o câmera, né, Jost Vacano, eu acho o nome do câmera e do fotógrafo, né, ele fez a câmera, correndo ali com até câmeras que ele desenvolveu para aquilo ali, né, uma espécie de Steadicam ali. E, porra, o cara tinha que ser preciso naquele movimento todo ali, né? Mas você falando dessa questão de realismo, Alexandre, acho que é uma boa deixa pra gente encaixar aquela conversa que você teve com o teu amigo da Marinha, o submarinista, qual é o nome dele? Exato, eu anunciei na cabeça do episódio, mas vou repetir aqui. A gente conversou com um especialista no assunto, que foi comandante submarino, que é o Hamilton Ferreira. Sabe muito mais do que todos e nós. Ele comentou um pouquinho com a gente sobre o quão realista ele acha que é esse filme. Vamos escutar algumas coisas que ele falou. Eu gostaria de iniciar agradecendo o pessoal do podcast Filmes Clássicos por abrir esse espaço aqui para que eu pudesse falar um pouquinho sobre o filme das Butch, Barco Inferno no Mar. Esse filme ele é muito especial para os submarinistas, né? E ele é especial porque foi um filme que foi muito feliz em retratar com realismo como é que era o ambiente a bordo de um submarino da Segunda Guerra Mundial. E esse ambiente não se alterou muito até o início da década de 90. Então, os submarinistas da minha geração eles se identificam muito quando assistem esse filme. Para a gente ter uma ideia de como é que era esse submarino, né, a gente imagina um charuto de mais ou menos 70 metros de comprimento, com 6 metros de diâmetro, cheio de equipamentos, motores, máquinas, tanques, válvulas e uma tripulação de 50 homens. A gente pode ver no filme que tudo parece melado com uma mistura de graxa, de óleo com sal. O cheiro, né, eu posso dizer por experiência própria, que aquele ambiente tem um cheiro característico, que é uma mistura de óleo com maresia, com comida, com suor. E esse cheiro, ele persegue o submarinista quando a gente sai. Quando eu terminava uma viagem, eu tinha que tomar banho com detergente para conseguir me livrar desse cheiro. Ele parecia que os poros ficavam exalando. Era constrangedor no ônibus. Um detalhe interessante, né, desse submarino, que é também uma limitação dos submarinos convencionais, esse submarino ele é movido a bateria. Ele só consegue recarregar essa bateria na superfície. Depois que ele mergulha, ele não consegue recarregar, ele só gasta a bateria. Então, na superfície, ele poderia dar velocidades maiores, enquanto na mergulhada ele tinha que reduzir a velocidade, senão a bateria se gastava rápido. A gente vê que, na maior parte do tempo, ele está se deslocando na superfície, exceto quando tinha que se evadir, quando tinha que fugir de ataque, justamente por conta dessa limitação das baterias. Uma limitação que
Mesmo com os submarinos mais modernos, ainda persiste essa limitação. E essa é a desvantagem do submarino convencional, que a gente chama que é o submarino que tem bateria, para o submarino nuclear. E esse aí pode deslocar ad eterno embaixo d'água. Bom, então depois a gente vai voltar com mais algumas outras coisas. Eu dividi aí as falas dele em 3 pedacinhos para não ficar muito longo. Mas é isso, é outra coisa ele fala, né, dessa outra coisa marcante que a gente percebe no filme, que parece que está tudo sempre molhado, né? Aquele ambiente esfumaçado, molhado, aquela coisa. E realmente é um ambiente inóspito, né? E essa forma, né, de filmar realmente ali em ambiente confinado passa muito realismo, né? Porque a forma fácil seria assistir em estúdio, constrói pedaços do submarino, né, vários pedaços, filma as cenas, coloca os atores lá, mas não, ele quis passar esse sentimento claustrofóbico e a gente tem realmente isso, né? Aí, até queria aproveitar para falar, a gente tá falando da parte técnica, e é a melhor parte do filme, né? O interior do submarino, sem dúvida, é a melhor parte. As partes externas, na minha opinião, elas deram uma certa envelhecida, né? Aquela questão do estúdio, tem muita maquete, tempestade, você percebe nitidamente. Back projection, né? Quando eles estão na torre lá, né? Isso, exatamente. Mesmo a maquete que é usada, né, que teve uma maquete usada que tinha um mergulhador dentro, né, não era uma maquete tão pequena assim, mas você percebe sempre que a maquete é um problema, né, sempre que você vai usar uma maquete e tem água, porque a ondulação da água não adianta, ela denuncia que a proporção é diferente, né, então a gente percebe nitidamente que isso é uma miniatura. Ainda que eles filmam em slow motion, mas você vê que é pouca água. O slow motion ajuda um pouquinho, mas não mas a ondulação da água aqui acaba entregando, né? Então, assim, eu até fiquei me questionando, né, se talvez hoje, se você pegasse esse filme e editasse, excluindo alguma dessas cenas, não aumentaria o impacto, né, de você não saber o que está lá em cima, de repente deixar a coisa mais confinada. Foi um exercício que eu fiz assim, e até porque eu tenho já falei isso em outras gravações, eu tenho uma característica que eu sempre compro a história da nave, do barco, do submarino. Se é um filme no espaço, eu tô vendo dentro da nave, pra mim aquilo é real, eles estão no espaço, isso é automático pra mim. Eu posso assistir Star Trek, eu acredito que realmente eles estão no espaço. Então, a parte do submarino, né, aquela parte que eles estão, que tá descendo, vai afundando, vai fazendo aquele barulho, né, o risco da pressão, aquilo é muito angustiante. Não, aquele momento que os parafusos voam, né? Parece tiro, né? Parece tiro. Incrível. Muito bem feito. Quando eles estão a 220 e poucos, sei lá o que. O som desse filme também merece um comentário, porque Excelente, justamente por causa dessa história da câmera portátil, a reflex lá, com giroscópio, que faziam barulho, não sei o que, eles não puderam gravar o som direto, né? E tiveram todos os sons do filme, os diálogos, as falas, tudo isso foi feito na pós-produção, foi dublado, né? Inclusive, acho que muitos atores dublaram eles próprios, pelo menos o Jürgen Prochnow, sim, né, que faz o comandante. Aí até foi engraçado, né, porque na versão do cinema... Não, a maioria dos atores dublou a si mesmo e dublou em inglês, porque a maioria falava inglês também. Mas alguns não falavam, né, então aí o que aconteceu? No cinema, a versão do cinema, na dublagem em inglês, alguns dubladores eram britânicos. E aí ficava um cara falando inglês com sotaque britânico, ficava muito esquisito, né, para um filme sendo alemães, né, porque assim, o inglês é a língua universal, né, até lá no Império Romano vai ter o cara falando inglês, mas pô, com sotaque britânico aí já fica... Ainda mais um submarino que tá atacando os navios ingleses, né? Aí eles refizeram nessa versão. Na cena que cantaram It's a Long Way to Tipperary, deve ter ficado bom, então. Agora, é engraçado que ele fez sucesso nos Estados Unidos mais em alemão do que em inglês, que é uma coisa raríssima, né? E por isso, muito por isso. Essa questão do sucesso e tal, né, da temática, porque na Alemanha teve toda essa resistência, essa crítica, porque aquela coisa da culpa, né, do pós-guerra, justamente a Alemanha, depois da guerra, passou a viver toda essa coisa do meia-culpa e tal, então, mas era importante sempre você vincular os feitos da guerra, tal, ao nazismo, é uma coisa meio de monstros, né?
não eram alemães normais, eram monstros nazistas. E aí quando vem um filme que mostra aquele pessoal como homens, né? São homens comuns, né? Não importa. Isso gerou um problema, né? Porque você está humanizando aquela turma lá, né? Quando a Alemanha estava tentando há décadas vender a imagem de que não, aquilo ali foi um ponto fora da curva, não é o povo alemão, né? Não é o povo alemão normal, né? E ao contrário, nos Estados Unidos, sim, né? Nos Estados Unidos fez sucesso. Fez no mundo inteiro, não só lá. Porque eles, como a gente falou no comecinho, eles limparam, eles tiraram toda essa parte que seria esquisita, mas eu entendo total do lado dos produtores. Cara, vamos ajudar nosso filme a ser vendido, né, cara? O povo não vai querer ver aqui apologia aquilo, né? Eu entendo o lado dele. Agora, voltando a essa questão do som, porque eu acho que é super importante no filme, né? É um trabalho fantástico e ele conta, muitas vezes, a história através do som, né? Até porque como a ideia do filme é esse confinamento, te trazer para dentro do submarino, né? A gente, fora lá o início, fora o final, aquela questão de eles visitarem o barco, no jantar, não sei o quê, você não tem cena que não envolva o submarino, né? Quando você está fora do submarino, você está na superfície e você tem a visão externa ali, como o Sérgio comentou. Mas essa questão de usar o som, né? Tem aquela cena famosa que você falou que estoura lá os parafusos, né? Tem outras cenas em que aquela cena que eles lançam um torpedo e eles cronometram para ouvir o som, para ver se o torpedo acertou ou não acertou o navio, né? Eles vibram. Quer dizer, você tá todo o ponto de vista do filme ali naquele momento é através do som, né? Então você está interagindo com a ação através do som. E o ataque que eles sofrem também, né? O ataque também, né? E o ataque que eles sofrem também, aquelas explosões, né? Às vezes a explosão é longe, às vezes a explosão é perto. Cara, no livro, um dos livros mais aflitivos que eu já li, muito bom livro. Cara, é assustador. Esse ataque primeiro do começo do meio do filme dura 8 horas. Caraca. 8 horas de bomba, silêncio. Eles foram embora. Por isso que o maluquinho enlouquece o chefe lá da casa de máquina. Foi um fantasma. E você lendo assim, cara, eu sei que eles vão sair vivos disso, mas não dá pra imaginar como. É impressionante. Na minha opinião, eles mesmos não entendem direito. Na minha opinião, acabou as bombas lá dos britânicos. Eram 2 barcos passando por cima e revezando bomba. Porque a vantagem deles é que na época, se o barco lançasse aquelas bombas, ele não podia estar parado em cima do troço. Ele tinha que estar andando, jogar a bomba e ir embora, porque senão afetava o próprio barco. Senão sobrava para ele. Se eles pudessem ficar paradinhos ali, tchau e benção. A sorte deles, eles tinham que ficar andando, aí tinha que achar de novo o submarino, só que eles tinham um sonarzinho já meio primitivo, matinho. Aí jogava a bomba em cima dela. Era uma loucura, cara. Se lendo aquilo, cara, como é que esses caras vão sair vivos dessa bodega? E aí, na minha opinião, acabou a bomba dos caras, o cara foi embora. E acharam, esses caras morreram. Então, é o que eles chamam das cargas de profundidade, né? As cargas de profundidade. Que é uma bomba que vai pela pressão, né? Quando atinge uma determinada pressão, que é a profundidade X, você imagina, detona, né? E você imagina você tá naquela lata de sardinha, sem noção alguma que de repente a bomba vai estourar do teu lado ali, só, né, reagindo àquela bomba que estoura mais perto ou mais longe, e você não sabe quando é que vem a próxima e quão próximo será, né? Então deve ser algo assim de enlouquecer mesmo. E isso também tem aquela coisa, né, que eles construíram no estúdio da Bavarian lá, aquele sistema que eles chamam de gimbal, né, que é botando o modelo do submarino em cima daquele troço, que era como se fosse um giroscópio. Eram vários, né? Que aí balançava e chegava a balançar até 45 graus, dependendo. Então nessas cenas aí das explosões, das cargas de profundidade, os caras viravam aquilo de uma maneira rápida e realmente assustava os atores. Então as reações às vezes eram de susto real, né? Deve ter saído todo mundo roxo daquela. Você tem um negócio aqui que eu nunca ia querer ser. Eu não quero servir guerra nenhuma de nada, mas nunca ia querer servir no submarino. Talvez seja a pior coisa, né? É aflitivo. E eu não sou claustrofóbico, imagina quem é. Eu não sou claustrofóbico. Inclusive, mesmo com todas as tecnologias aí, tudo, a gente volta e meia tem, né? Acidentes aí, famoso do Kursk, 20 e poucos anos atrás. Sim. Tem esse da Argentina, eu acho que tem uns 2, 3 anos, que simplesmente desapareceu e
Provavelmente caiu a uma profundidade abissal e você morre de falta de oxigênio. Você morre de falta de oxigênio. Eu tive uma pessoa da família que participou da Segunda Guerra Mundial e teve um trecho lá, acho que eles foram de navio, sei lá, e teve um trecho que eles tiveram que se aproximar de algum lugar, acho que era Itália ou não sei, só que eles tiveram que ir de submarino. E a impressão dessa pessoa, que era uma sensação assim claustrofóbica, entendeu? Para uma pessoa que não está acostumada, acho que ele era do exército, pegar um submarino, mesmo que num trecho assim, uma sensação terrível de claustrofobia. A Marinha Brasileira participou desse cenário também da Guerra do Atlântico, da Batalha do Atlântico, mais da Batalha do Atlântico Sul, vamos dizer, mas também afundou submarinos, afundou cerca de 10 submarinos alemães, U alguma coisa, né? E foi o que nos botou na guerra, não foi? Os submarinos afundaram uns 2, 3 dos nossos navios e a gente embarcou. Também, porque eles foram ganhando em ousadia, tinha um comandante lá que era especializado em afundar navios bem próximo da costa americana, o cara ia até lá pertinho e atuava lá, e na costa brasileira também. Na verdade, o que aconteceu foi justamente que os Estados Unidos, ele fez uma negociação com Vargas, né, para ter base na costa brasileira, né, que foi o que enfureceu lá o eixo, né, que o Brasil, que eles achavam que estava do lado deles, entrou na guerra para combater o eixo, né, e aí teve casos até de navios brasileiros afundados e tal, mas eles participaram dessa batalha também de combater os submarinos alemães, esse poderio, basicamente essa coisa que está no filme, né. Avançar a toda velocidade 107 graus à esquerda. Começar o ataque. Verifique a pressão do óleo. Alvo na proa a 0,50. Checado. Distância 2.200 metros. Checado. Quero 2 torpedos para o maior. E direcione um torpedo para os outros. Uma outra relação que eu traço na primeira cena do filme, aquela festa, né? Que é aquela coisa até tradicional em filmes assim de desastre, ou filmes de guerra, que tem um momento lúdico no começo, alguma coisa assim, mas por outro lado me lembrou já de cara aquele filme do Visconti lá, Os Deuses Malditos, e outros filmes em que mostram sempre essa associação daquela semente do mal, da depravação, porque aquilo ali não é um bar normal, né? Vira uma verdadeira depravação aquilo ali, né? Deve ser um bordel, né? É meio um viver a mil ali, porque você sabe que você vai entrar num navio, num submarino, vai ficar 50 dias lá, né, cara? E provavelmente vai morrer. Uma perda de valores ali, sim. Uma coisa que eles sempre é um pouco associada a esse espírito malévolo ali do alemão. Imagina, né? A parte psicológica desse Ah. pessoal como tá, né? É meio você a grande fazer- maioria são moleques, né? Jovens Isso. e de repente estão indo pra uma batalha, pra uma guerra e não sabem se vão voltar. E geralmente morrem. Então, assim, o cara tenta fazer de tudo em pouco tempo. E até é legal que o capitão, ele é um cara vivido, assim. Eles até chegam a fazer xixi nos carros passando, eles dão uma zoada. E o capitão tem inteligência de deixar. Tipo, meu irmão... Enquanto deixa- o imediato lá, ele É. todo certinho, já quer Isso. criar um caso por causa disso, né? Dá bronca nos caras e o capitão entende. Deixa os caras curtir a vida. Depois vai ser É bicho, aquele- bicho pra pegar. E isso o Jürgen Prochnow fala que foi a experiência dele com, não sei se foi com o capitão lá que o Peterson trouxe para ele, né, para ele se aproximar do cara e tentar ver como é que é a vida de um capitão e como é que é a postura do cara, né? Ele disse que observa isso, que assim, um dos conselhos que o cara falou para ele é o seguinte, ó, você não pode deixar a tua tripulação em momento nenhum ler
no seu rosto que você está passando por medo, ou dúvida, ou ansiedade, alguma coisa desse tipo. E você vê que esse foi um sábio conselho pro Procknow, porque você vê ele ao longo do filme e você vê que ele tá sempre com um sorriso, às vezes até meio debochado, assim, meio, né? Tirando, tipo, tudo tirando bem, quando certo. o bicho pega geral no fim do filme, que o submarino afunda até o chão, eles deram sorte ali que não seja muito. Acho que tem um limite. Ali você vê que ele dá uma perdida ali, tipo, cara, vamos morrer. Porque ele tava muito pra morrer. Mas ele, quando o submarino para naquela pedra, ele fala, porra, segura, porque ali já tava indo pra 230, sei lá qual é a medida daquele negócio, pés, sei lá. Não, eles iam morrer, se não tivesse aquilo, eles deram muita sorte. Deram muita sorte. Eles estavam perto da costa, né? Eles estavam perto de Gibraltar ali, então não era tão fundo. Se fosse no meio do Atlântico, tchau, ia continuar afundando e acabou. Mas isso é legal na história do roteiro, não é mesmo? Do filme, né? O arco desse roteiro, né? Porque ele vai criando esses pontos de maior pressão, sem utilizar o trocadilho, até chegar nessa situação em que o barco afunda. E aí ali é o fundo do poço, literalmente, né? E depois vem o clímax ali, e depois aquele desfecho que a gente pode comentar. O comandante depois. Ali, eu acho que é uma figura que a gente já viu histórica, também. Né? Um cara histórico. Em outros filmes, porque além de né, o compromisso com a missão e tudo mais, ele está sempre preocupado com a tripulação, com os homens ali, né? Tanto é que ele presencia, ele tem que tomar uma medida contra o ataque de nervos lá do maquinista, mas ele sabe relevar aquilo, dar uma segunda chance, tal, porque senão a coisa podia ser pior ainda. E ele me lembra também o comandante do Kirk Douglas lá no Glória Feita de Sangue, né? Até pelo seguinte, né? Assim como lá aquele ataque que é comandado lá contra o tal do formigueiro alemão era uma missão suicida. Aqui também, quando falam para ele que ele tem que passar pelo Estreito de Gibraltar todo vigiado, dominado, ele sabe, né, que aquilo ali é uma missão suicida, né? Como de fato praticamente né? Ele não consegue passar, né? Eles acabam tendo que voltar, né? É uma sorte monstra. E muito provavelmente nem ele acreditava que eles iam sair vivos daquela. Tanto é que ele tentou desembarcar os dois lá em Vigo, né? Pois é, ele achou que realmente eles iam morrer, ele falou, vamos tentar deixar os dois lá, não conseguiram, só que em nenhum momento ele mostra o desespero ou desesperança, né? E a gente fica também nisso, né? Entrando água daquele jeito, aquela questão da bateria, aquilo é muito angustiante, né? No final vai consertar, o cara não vai conseguir consertar aqui, isso não vai funcionar. Um dos caras que ia assaltar, o livro explica isso melhor, ele ia ter filho. Era um engenheiro, né? O Chief, que eles chamam de Chief, pelo menos no livro. E esse Chief é quem salva a porra toda. No filme não é tão claro. Se ele tivesse ficado pra fora, tinha morrido todo mundo. Porque ele que conseguiu fazer o motor funcionar com aquele estado de desespero ali. Cara, foi um milagre aqui. Os caras tiveram 2 milagres. O filme, ele coloca a redenção pro cara que surtou, né? Que ele ajudou ali. O cara lá da Casa de Máquinas. Agora você tá... parou de vazar. O Sérgio falou na bateria aí, que acho que até talvez seja uma deixa aí boa, Alexandre, para mostrar. Eu fiz uma pergunta até para o seu amigo lá, né? Sobre como é que funciona esse lance de carregar essas baterias, né? Porque ele disse que o submarino ele funciona a bateria quando ele está submerso, né? E ele carrega essas baterias quando ele vai para a superfície. Então, quando ele se expõe ali... Quando aí ele consegue acionar a combustão também. Isso. Vamos escutar então o que o Hamilton falou para nós. O sistema de propulsão do submarino, ele é um sistema que é composto por um motor de combustão, que no filme é aquele que a gente vê lá com aqueles pistões subindo e descendo, né, naquela sala de máquinas. Então, aquilo ali é um motor de combustão. E esse motor de combustão, ele queima combustível, ele precisa de ar, por isso que ele só funcionava na superfície. Esse motor de combustão, ele virava um gerador. Esse gerador é que mandava energia para as baterias. E das baterias que essa energia era distribuída para todo o navio. Então, como na época ainda não existia o snorkel, que já é um outro papo, é uma evolução do submarino, que permitiu que o submarino virasse esse motor estando embaixo d'água, mas os submarinos
desse filme ainda não tinha esse dispositivo, então realmente ele só funcionava com o navio na superfície. Então é por isso que eu disse que ele só carregava a bateria na superfície. Era porque ele só tinha condições de virar esse motor com estando na superfície. Mas e falando um pouco sobre a evolução do submarino, né, se a gente olhar o submarino do filme, do Das Boot, você pode ver que a proa dele é uma proa que não difere muito da proa de um navio de superfície. Né? A gente olha o casco e vê que tem canhão, que tem metralhadora. Né? Isso porque era um navio que mergulhava de vez em quando. Né? Ele não era um navio preparado para fazer longas travessias embaixo d'água. Essa que era a verdade. A maior parte do tempo ele estava mesmo acima d'água. Com a criação do snorkel, né, que funciona que igual o snorkel de mergulho, aquele tubinho que vai para fora d'água para poder aspirar ar. Com a evolução do snorkel e das baterias também, né, o submarino passou a poder virar o motor dele mesmo estando embaixo d'água. Aí passou a poder carregar a bateria embaixo d'água, sem precisar ir para a superfície. E com isso o submarino passou a poder fazer travessias maiores embaixo d'água. E com essa evolução também veio mudanças no casco. Então, se a gente olhar um submarino moderno, vai ver que ele tem um formato mesmo que a gente chama de formato de gota, né? Aquele charuto liso, sem muitos apêndices, para evitar o atrito com a água e permitir que o submarino se deslocasse melhor e mais silenciosamente embaixo d'água. Se a gente comparar a geometria dos cascos, a gente vê bem essa diferença. Agora, uma outra coisa que com certeza todo mundo nota nesse filme, e aí eu vou lembrar de um outro filme que todo mundo aqui gosta, eu acho, que é o Encurralado, do Spielberg, ou até o próprio Tubarão, né? A gente não vê o inimigo, né? A gente nunca vê o inimigo, o que acrescenta. Eu acho que a gente não vê, Sim. A gente só vê aqueles caras do petroleiro pulando no mar lá. Bem ao longe, né? Bem ao longe. E o avião no fim, e no final os aviões. O avião no fim. Sim. Mas a gente não vê o inimigo na maior parte do tempo. Claro, a gente vê o Destroyer vindo lá, passando quase... Quem ferrou eles foram os aviões, né? Bem curioso, porque tanto em Gibraltar foi um avião que bombardeou e eles tiveram que descer, não foi barco, foi um avião. E no final, claro, o fim do filme. Então é curioso, quem realmente ferrou eles foram aviões, também já indicando exatamente a mudança de tecnologia, né? Os aviões iam ser muito mais nocivos ao inimigo do que submarinos já. Então os aviões que acabaram... O perigo vem do céu, decidindo né? a guerra, né? Muito curioso. Agora você falou em Tubarão aí, tem essa curiosidade, a conexão interessante que eles usaram, eles emprestaram um dos modelos lá de submarino para o Spielberg fazer o Caçadores da Arca Perdida. Que ele estava lá em La Rochelle, né? Isso. E aí esses barcos, eles tiveram alguns problemas, né? Parece que eles chegaram a perder. Acho que eles tinham 3 modelos e tinha um que era o mais rebuscado lá e tal, que acho que quase no final das filmagens o barco afundou. Um belo momento eles deixaram lá o negócio lá no porto lá. E quando voltaram, cadê o negócio? Cadê o barco? Cadê o submarino? Quebrou, né? Já era. Deu uma partida. Quebrou e afundou. E aí eles deram um jeito lá, acho que eles conseguiram... Eu não entendi bem essa história. Acho que eles encontraram pedaços afundados e montaram o suficiente para fazer algumas cenas e terminar o filme, porque aquilo demorou acho que 1 ano para ser feito. Eles não tinham como ter mais 1 ano no cronograma para fazer uma outra coisa para terminar o filme. Olha, é engraçado que eu vi algumas análises assim desse filme, né? A maioria em inglês, e o povo assim, puxa, os alemães que a gente achava que eram todos certinhos e tal, olha que zona. Cara, pelo que eu mais leio de guerra, é um assunto que sempre me fascina, guerra é zona. Todos os exércitos, é um horror. Geralmente ganha o mais organizado, que não estica muito as linhas de fornecimento de armas e de comida e tudo mais. Mas em geral é zona, um monte de ordem errada. Raramente é uma coisa bonitinha, toda certinha, não sei o quê. Vai meio no vamos nessa, quem minha errar gente. menos, se sai bem. Quem errar menos ganha e tem muito, vai no peito e na raça. Esse filme aqui tem muito peito na raça. Os caras resolveram ali, o Chief salvou a vida de todo mundo. Improvisando, pegando pedaços de madeira, o cara fez uma gambiarra, deu uma de brasileiro. MacGyver.
Precisa de um pedaço de fio, né? Ele pede um pedaço de fio no momento. E é curioso isso também, vai tirar o fio de onde? O capitão fala assim, porra, fio não custa nada, é uma ninharia. E é muito comum isso. Assim, às vezes naves ou navios ou submarinos não afundam por causa de coisa que custaria $10. E às vezes é um troço de milhões de dólares. Às vezes por causa de uma boa... Foi o que ele falou, pô, fio não custa nada, tinha que ter um monte aqui. E eles tiveram que improvisar, puxar fio daqui, fio dali e conseguiram, né? Então foi um milagre ali. A gente já estavam perto de acabar o oxigênio. Os caras estavam respirando por aqueles tubos e com um clipe de nariz. E, diga-se passagem, até o cara fala, no filme não tem isso, mas o cara fala um fedor absurdo de fezes, urina, respiração dos comida outros. estragada. Comida estragada, assim, uma loucura. Assim, que eles deram graça, a primeira coisa que eles fizeram quando vieram foi respirar direito, porque eles não estavam aguentando mais. Então, assim, cara, que loucura que foi aquilo. Realmente, eu não invejo esses caras. Eu não invejo ninguém de graça. Vocês lembram no início do filme, né? Principalmente depois do reabastecimento também em Vigo, que outra coisa que toma espaço lá dentro é a comida, né? Fica carne pendurada e pão na cama do cara. Banana. Tem uma hora que tem banana. Tem uma coisa que eu não acredito nesse filme, cara. Quando eles vão pra Vigo, que tem uma tremenda uma refeição ali, os caras tomando uma champanhezinha, meu irmão, eles iam cair de boca naquele troço ali. Por mais que eles fossem contra os nazistas e tudo mais, beleza. Mas eles iam cair, meu irmão, ia ser um em cima do outro ali, porque eles estavam com a fome ferrada, comendo a comida horrível. Aniversário Guanabara. Botando no bolso para levar pros caras. Pô, isso é maluquice, cara. Tomando a champanhe ali. Bicho, né? Tem a menor chance. Pô, isso aí é viagem, cara. Por mais que você odeie o cara, pode ser o cara que você mais odeia na vida. Tu pega tudo ali. Valeu, pô. Sem dúvida eles forçaram, né, para tentar moldar melhor o caráter dos personagens ali. Essa aí foi. Não, é interessante nessa cena também é que acho que é o imediato ali, né? Que é todo certinho, e várias vezes ele fica repetindo aquele discurso dele lá na outra salinha, a gente ficou ouvindo assim, como é que ele fala? Que a apresentação, a imagem é muito importante, ele fala assim, manter a aparência saudável. É interessante que aí quando chega lá em Vigo, o cara que recebe eles, ele acha que ele é o comandante, porque ele é o único que tá com o uniforme ajeitadinho, né? E o comandante mesmo tá lá, porra. E aí o outro começa a rir lá atrás, fala, pô, não, o comandante é ele, barbudo, todo suave. É importante em cerimônias, então, cara, no meio da guerra é meio zona, não dá pra ficar tudo bonitinho, falar sério, não tem como. Não, você vê que esse oficial que o Alexandre falou é o único que faz a barba. É o único que não está barbudo e não se adequa, no final do filme. Não se adequa, galera. Naquele momento ali, até pra mim, pelo menos, depõe meio contra o cara, né? O cara deve ter se escondido no momento do perigo ali, porque ele não tá nem sujo, nada, quer dizer, sei lá. Tá impecável. Pois é. Só ele usava aquele banheiro. Agora, outro filme que vem à mente de mar também, Moby Dick. No Moby Dick, que vai acabar em tragédia também, já começa a tragédia, né? Tem um sobrevivente só que narra tudo. Lembra isso também, né? Mas lembra outra coisa. Tem um encontro, o capitão, ele tem um encontro com outro capitão mais veterano que ele ao longo do filme, que no caso era um tal do Boomer no Moby Dick. Quem viu o filme, leu o livro, vai lembrar que perdeu o braço contra essa mesma baleia, Moby Dick. Ele perdeu o braço. Então aquilo ali já é meio que um presságio, um prenúncio do que o Ahab lá vai enfrentar. Aqui, de certa forma, tem aquele personagem do... acho que é Thompson. Ele encontra o Thompson, não sei se vocês vão lembrar, que é o cara que faz um discurso. E depois ele encontra o cara no meio do mar, né, naquela cena que eles fizeram com um boneco. Tem um boneco lá atrás da neblina, no outro barco, uns bonecos lá. É o Thompson, a cena e tal, enfim. Aquele cara conta alguma passagem anterior lá que já vem se ferrando, então... a gente já desconfia que não vai acabar bem aquela história, né? Mas parece que vai, né? Parece que vai. Eles conseguem voltar para La Rochelle. Tem alguns planos do filme até que o mar tá calminho, né? E aí eu acho que foram nesse que eles usaram aquela réplica de tamanho real praticamente, né? Ou a maior delas ali, que era para mar tranquilo. Tem uns planos bem bonitos ali, que tem até o pôr do sol, o nascer do sol e tal, e o mar calmo, né? Parece que vai acabar bem, né? Conseguiram se safar, uma outra perda, mas e aí?
Vamos pro final? O Marcelo vai falar melhor sobre isso, né? Mas eu acho que esse final não tá no livro. Não, tá sim. Que o avião porque vai. eu li que Ele deixa mais na dúvida se o capitão morreu ou não. Mas na minha opinião ele morreu, sim. né? Eles, no livro também? Eles ali, eles matam, acho que quase todo mundo, né? Fica o. Eu acho que fica o engenheiro. Na vida real, o também. capitão sobrevive, não tem nada daquilo. Esse ataque é só no livro. Não existiu esse ataque aéreo, ele botou só. Então, é isso que o Fred perguntou, né? Não, na vida real não teve. Não, na vida real não teve. Aliás, o capitão não só sobreviveu, como ele foi analista técnico desse filme aqui. Então ele viveu até os anos 80 e foi analista técnico que deu dia. Legal. Então não, ele não morreu. Na vida real ele não morreu. Mas no filme, pra mim, ele morreu. Eu acho que ele morreu. Fica meio dúbio ali. Agora, o final pega de surpresa, né? A pessoa aí que tá incomodada com spoiler já deve ter parado de nos ouvir aí, porque o final é um final do tipo, me surpreendeu como tipo Duas Mulheres, né? Não agora, porque eu já tinha visto o filme. O que dizem que nas filmagens ali, aquele foi um momento delicado, né? Porque você imagina para os franceses, e tem franceses ali interpretando pessoas recebendo os alemães, e o Petersen fala isso, que no set de filmagem fazer aquela cena em La Rochelle foi complicado, porque para os franceses, apesar do filme já estar, né, ali, quase 20 anos, né, 40? 40, 81, né, 40, evidente. Já removido da guerra, segundo o Petersen, para os caras foi como se, de novo uma invasão alemã, né? E você tendo que estar reagindo ali, recebendo os alemães, né? Daquele jeito e tal. Então, para os caras foi complicado. Mas depois que o Schindler's List, o Lista de Schindler, teve judeu interpretando o oficial nazista, cara, no fundo é filme, né? Vambora, galera. É fake, vambora, né? Você faz o que tem que fazer. A vida de ator, né? Não tem muito jeito. Mas, é claro, tem esse estranhamento. Ninguém quer ser, né? Quem quer fazer o oficial nazista? Não, né? Todo mundo tenta pular fora, mas alguém vai ter que fazer, né? Não tem muito jeito. Vamos ouvir aqui rapidinho a última parte aí da inserção do depoimento do Hamilton, do capitão de mar e guerra Hamilton Ferreira, que falou com a gente. Uma outra coisa também interessante da gente se aprofundar é que nas cenas em que o submarino estava embaixo d'água sendo atacado pelo contra-torpedeiro, né, que estava jogando aquelas cargas de profundidade, muita gente pode se perguntar, vem cá, e por que ele não jogou o torpedo em cima do navio? Aí também é uma questão de evolução. Os torpedos daquela época, eles não tinham a capacidade de perseguir um alvo, né? É o que a gente chama de torpedo de corrida reta. Então, o submarino, normalmente o comandante, ele tinha que calcular a distância, o rumo e a velocidade do navio. Ele lançava isso no computador de direção de tiro. Esse computador ele lançava essas informações no torpedo, e aí o torpedo fazia o lançamento, mas ele ia em linha reta, ele não tinha capacidade de perseguir um alvo como os torpedos modernos. Embaixo d'água, sem poder fazer uma observação pelo periscópio desse navio, era muito difícil para ele fazer os cálculos necessários para fazer um lançamento certeiro. Esse filme, ele é uma experiência de imersão, me perdoem o trocadilho, na rotina da vida de um submarinista raiz. Ele é um dos filmes mais realistas que eu já vi. Como a gente diz no nosso jargão naval, eu recomendo com empenho. E aí também fica uma outra recomendação. O Espaço Cultural da Marinha, né, no Rio de Janeiro, fica lá no centro do Rio de Janeiro, ele tem um submarino museu, que é um submarino Riachuelo. Então, fica a dica. Quem se interessar pelo filme e puder, faça uma visita ao submarino museu Riachuelo, né? A gente vai ver o submarino lá como... você vai ver os espaços, vai poder conversar, vai poder ver os equipamentos em loco, tocar... e vai entender bem como é que era a realidade apresentada no filme das Butch. Então fica aí essa recomendação. Mais uma vez agradeço ao pessoal do podcast Filmes Clássicos e um grande abraço a todos.
Aí ficou essa dica aí que ele deu, né, do Submarino Museu, que está no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro, fica ali perto da Praça 15. Eu acho uma visita bem interessante. E lembrando também, falando em visita, a réplica que foi usada no filme, ela está permanentemente aberta para visitação lá no Bavarian Studio, lá em Munique, né? Quem vai em Munique consegue visitar, entrar lá no set, ver o quão apertado era aquele o filme é um né? evento na Alemanha, né? Ele é famosíssimo lá. No resto do mundo é conhecido, então, mas hoje em dia já ficou um pouco esquecido, mas lá não, né? Lá realmente marcou demais. É um classicão alemão mesmo. Então eles mantêm isso. Deixa eu colocar essa coisa que é dita, a gente até replicou no início ali, maior filme alemão de todos os tempos, do pós-guerra talvez, não. Mas de todos os tempos, aí você teria que competir lá com o expressionismo alemão e outras coisas, mas do pós-guerra, o que você acha? Pô, um filme alemão desde o pós-guerra, cara, pô, é pesado, é uma frase forte, né? É forte, né? Não que ele até não concorra a isso, acho até que concorre, ele tá no bolo ali. Mas, pô, o maior filme alemão é uma coisa complicadinha. Você comparar muita coisa diferente, né? Você vai exatamente, é o Fritz Carraldo, tem vários filmes do Fassbinder, do Herzog, pô, ele barrou todos. Eu acho que isso, na verdade, é para qualquer filme, se pegar... Para qualquer país, né? Não existe isso do melhor filme daquele país. É difícil, né, falar isso. São frases feitas que a gente sempre encontra aí no material sobre o filme. Talvez, se você pensar em filmes de submarino, ele seja um dos mais relevantes. Eu acho que talvez ele até seja o melhor. Mas talvez aí eu acho até que ele seja o melhor. Apesar de eu achar é um universo mais restrito, né? O Maré Vermelha é um filme que eu gosto muito, do Maré Vermelha, que é do Tony Scott. Eu gosto bastante, né, do Caçador do Outubro Vermelho, um filme interessante. Caçador do Outubro Vermelho. Tem alguns filmes bons, mas aí eu acho que o Das Boot está em primeiro mesmo. Mas talvez seja aquele que desglamorizou, assim, no sentido de coisa menos heróica, né? Porque quando a gente vê outros filmes ali, principalmente nos anos 50, eu não vou lembrar aquele com Kurt Jürgens lá. O Mar é Nosso Túmulo, tem uns filmes ali interessantes, bons filmes, né? Eu não sei qual é o nome em português de Run Silent, Run Deep, com o Lancaster e o Clark Gable. Tem uns filmes legais ali. E tem um também que vocês não sei se vão saber, um filme italiano de 39, 40, que foi feito até naquela tentativa do Mussolini lá de cooptar o cinema italiano e tal, e foi até considerado depois um precursor do neorrealismo, porque ele usou uma tripulação verdadeira de um submarino real lá que tinha ficado preso no fundo também, precisou ser alvo de uma operação de resgate elaborada e conseguiram se salvar. Então é o Homini sul Fundo, né? Homens no Fundo, um filme acho que foi lançado em 41, 42. Esse filme até está disponível aí na rede, não sei se no YouTube ou um similar deles, só não sei se está com legenda, mas é interessante assim, porque esses filmes sempre trazem essa carga de tensão, né? Daquela coisa do ar que tem um tempo X que vai terminar, que se não for resgatado em 48 horas vai morrer todo mundo ali, enfim. Então já tem ali uma situação de suspense natural, né? Nesse tipo de história. E o Peter acabou fazendo carreira nos Estados Unidos, né? Ele foi para os Estados Unidos, ele fez ainda o História Sem Fim, que é um classicão de infância meu e de muita gente. Eu gosto muito da História Sem Fim dele. Então tem gente que diz, ele só fez o Das Boot. Não, ele fez outros filmes interessantes, não é bem assim também não. Ele não teve uma super carreira, mas ele teve uma boa carreira. O História Sem Fim é um clássico infantil, na minha opinião é. Até tem uma trilha sonora lindíssima. Ele fez também essa característica, né? Esse filme projetou as figuras como o Petersen e o próprio ator Jürgen Prochnow fizeram carreira. E falando dos Estados Unidos, esse filme teve 6 indicações ao Oscar. Aliás, uma dúvida que eu até tenho: esse filme é de 81, ele foi lançado em 82, porque ele concorreu no Oscar de 83. Porque tem o lance que tem que ser lançado em Los Angeles, né? É a regra do Oscar. O lançamento acho que foi mais tarde. Foi em 82. Então acabou em 83. Ele deu um azar nenhum, né? Ele concorreu com Gandhi e ET. Ele deu um azar ferrado. Aí perdeu tudo, mas eu acho que ele teria ganho em outros anos. Mas realmente, não dá para reclamar dele perder do Gandhi e do ET, que também são dois filmes tecnicamente ótimos, é difícil. Era a concorrência pesada, né? Mas o Petersen ainda fez o Na Linha de Fogo, que eu acho um filme bem interessante, até o Clint Eastwood.
Martin Fúria, para ser bem sincero, eu não gosto muito. Ele fez aquele Epidemia que meio previu que aconteceria mais de 20 anos depois. Ele fez Inimigo Meu também. Inimigo Meu é interessante, né? Um filme muito de sensação. Fez o Troia também, Troia. dele, né? Eu acho que eu sou o único cara do mundo que gosta do Troia, todo mundo sacaneia. Eu acho o Troia interessante, mas... Ele tem aquele Força Aérea 1, né? Que eu acho que é com Harrison Ford. Esse é bem... Nossa, esse aí é mega irreal, né? Não, o presidente dando porrada nos caras. Tipo, pô, cara. E o filme, eu não sei, eu acho que vocês já falaram agora, eu não estava talvez prestando atenção, do Clint Eastwood lá, Na Linha de Fogo. Na Linha de Fogo, é bem interessante, né? Que muita gente acha que foi o Clint Eastwood que dirigiu. Não, o Clint Eastwood só atua, é do Wolfgang Petersen. Sim. Que até tem o John Malkovich também, é um filme bem bacana. Isso. O Mar em Fúria até também no mar, né? Mas aí é de barco, é uma tragédia também, mas aí... É um filme interessante, não acho nada de outro mundo, mas não é uma porcaria. Então, assim, o pessoal em geral pesa a mão para falar do Petersen como se fosse uma droga, diretor. Não, ele é um diretor muito competente, fez outros bons filmes, né? Mas, esse aqui é o maior, né? Acho que aí ele mesmo fala isso. Esse é o meu melhor filme mesmo, relaxa. Eu sei, não precisa encher meu saco, eu sei que é o meu melhor filme e tal. E né? Não tem. Apesar de eu adorar a História Sem Fim. Perfeito. Agora, Alexandre, só para não deixar pingando, você serviu na Marinha, né, cara? Esse filme te bateu um pouquinho de uma forma um pouco mais especial. Então, claro que eu sei que você não teve essa experiência, óbvio. Mas tem um pouco. Pouca coisa, porque na verdade a minha experiência foi de 3 anos no Colégio Naval, que é equivalente ao 2º grau. Você não chegou a embarcar nunca embarcou? Eu embarquei em pequenas saídas de treinamento, que a gente chamava ali, que era coisa de horas, no máximo um final de semana, em um barco aviso de instrução, que é um barco pequeno, enfim, que ficava ali na região de Angra mesmo, Ilha da Jipoia, Ilha Grande, e por aí. Sim. Mas não submarino, com certeza não, né? Então, não. Mas ainda bem que, ao preparar para esse episódio, eu lembrei dos meus colegas submarinistas, teria outras opções também. Aproveito para deixar a saudação, caso escutem, o Marcelo Carrara, que é de São Paulo, palmeirense também, que é submarinista também. Aliás, esse pessoal da minha turma todos já estão aí, se já não foram, já estão prestes aí para reserva, né? E uma curiosidade em relação ao Hamilton, por exemplo, o submarinista ele escolhe, fala, quem quer ir pro submarino? O cara levanta a mão, eu? Ou tipo, sobrou, meio... Você vai precisar ir pro submarino. Olha, o oficial de marinha, ele vai fazendo escolhas. Quando ele vai para a escola naval, primeira escolha, ele faz se ele quer ir para a Armada, para o Corpo de Fuzileiros Navais ou ser intendente. E depois ele vai se especializando. Provavelmente então são pessoas que não tinham assistido esse filme, né? Não tinham assistido o Das Boot. Ele falou para mim que gosta muito, ele falou para mim que gostava muito. Mas só foi ver depois, quando eu perguntei, ele falou, eu já vi 6 vezes, tantas vezes, e vou rever hoje para gravar para você. Então, tava fresquinho. Legal. Mas, cara, tem que, primeira coisa, né? Não pode ter claustrofobia. Bom, agradeço a ele em nome de todos nós também, né, Alexandre? Foi um depoimento legal. Não, agradecemos diretamente, porque certamente ele vai ouvir. Ele falou que não só ia ouvir, como ia passar lá para todos os colegas dele de mandar esporro na gente, mandar esporro na gente. Fala besteira, né? Fala besteira aí. Vai ter PFC sendo escutado dentro do submarino por aí, hein? Mundo afora. Muito bom. E pra quem não viu, né, de repente vai achar esse título aí nos episódios. Esse filme tá disponível nos streamings aí, eu não lembro exatamente em qual, mas ele tá disponível pra quem quiser assistir, né? Não é um filme que é difícil de encontrar hoje em dia, né? Muito bom. Senhores, Sérgio, muito obrigado, Marcelo, Fred, tá aí? Agradeço novamente. Um abraço. Prazer. Sempre um prazer, um abração, cara. E o Fred caiu mesmo. O nosso capitão foi abatido aí no final. Deixa eu ver. Caiu mesmo, não tá na sala de espera, não. Pega qualquer um abraço. Pega um abraço do passado. Isso eu tenho gravado já, o braço. Mas eu vou me despedir dele aqui, depois eu... Deu uma hora aí, deu 1 hora e Fred, Fred, apesar de eu ter comandado o episódio, eu vou deixar para você a honra de dar o abraço final. Vamos lá. Pronto. Ficou bem. Ele voltou. A gente já estava encerrando sem você.
gente, na verdade, encerrou. Só ia falar, só tem que me incluir aí no palco aí pra eu falar. Quer se encerrar? Dá um tchau aí pra galera aí. Fred, é porque valeu, até a próxima. E assim, questão de hierarquia, né? Hierarquia militar, eu vou deixar você fazer aquele abraço final. Vamos lá, diz aí. Beleza, então, valeu aí a participação, Founding Fathers voltando mais uma vez, e não é o início do ano, hein? Então, valeu, Marcelo, pela participação. Valeu, um abração aí. Valeu, Sérgio. Valeu, um abraço. Valeu, Alexandre, por comandar esse episódio aí. Isso, e deixou eu como engenheiro. Eu sou engenheiro aí desse submarino aí. Beleza, você foi o capitão. Valeu. Abraço!